Estou aqui na expectativa aqui de poder aí transmitir, né, como é que foi o meu processo nesse tratamento aí junto com você. Obrigada, e desde já quero agradecer que você aceitou o convite de estar aqui para conversarmos um pouquinho com o pessoal e falarmos sobre como a psicossomática transformou a sua saúde. Para que a gente possa começar e que os nossos convidados aqui possam entender também um pouquinho sobre a psicossomática, eu vou falar brevemente sobre esse termo, o que significa. Então, a psicossomática, ela vai buscar entender essa ligação da mente com o corpo. E através de processos terapêuticos, na análise psicossomática clínica, nós vamos conseguir estabelecer essas relações. A psicossomática não é uma ciência nova, embora muito tenha se falado dela atualmente, mas o método análise psicossomática clínica foi desenvolvido por um psicoterapeuta brasileiro. É uma metodologia onde nós conseguimos mapear todos os momentos de grande desgaste emocional que a pessoa passou na vida e que levaram ao surgimento de doenças. Então, esse método, ele foi desenvolvido pelo Álvaro e, gentilmente, na formação, nós temos hoje vários psicossomatoanalistas, como eu, onde nós conseguimos ajudar os pacientes a encontrar esses momentos que são disparadores emocionais. O objetivo meu e da Samira aqui hoje, gente, é mostrar para vocês que existe um caminho onde nós vamos entender o que o nosso corpo está apontando, o que ele está manifestando. Na realidade, se a gente fosse dar uma definição para a doença na psicossomática, seria exatamente uma manifestação física, visível, de uma dor emocional. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que existe esse caminho e que para a gente tratar da nossa saúde física, não tem como a gente deixar de lado o nosso emocional, que, em grande parte, está ali, ferido, precisando de uma atenção, de um olhar da gente, né, para esse contexto. Desde quando nós nascemos, e até antes, na barriga da mamãe, a gente já guarda muitas informações que vão servir de referência para toda a nossa vida, com uma biblioteca de informações e de padrões que nós vamos carregar. E muitas emoções disfuncionais que nós passamos ao longo da vida, elas vão deixando registros, marcas em dados momentos que nós passamos. Então, a referência de trabalho na análise psicossomática clínica é justamente desses momentos que tiveram uma grande carga emocional e que geraram um processo de adoecimento gradativo, até o ponto de surgir um evento na vida da pessoa que ele serve como um gatilho emocional para desencadear uma doença física. E no tratamento, nós abordamos todo o histórico de vida da pessoa, identificamos esses momentos, conseguimos relacionar quais são as emoções que afetaram determinados órgãos, determinadas partes do corpo, e aí conduzimos o processo para melhora da saúde do paciente. A análise psicossomática clínica, ela alcança cerca de 97% das doenças, tem um disparador emocional. E desses 97%, 70% da maioria das doenças tem um fundo emocional. Então, os outros 30%, por exemplo, a gente pode deixar aí para outras coisas que nos adoecem fisicamente, como desgastes físicos, hábitos, questões genéticas. Nós sabemos que tudo isso compromete também, né, a nossa saúde física. Ok, então, Samira, quero agora ouvir de você. Nós vamos bater um papo aqui. Estamos todos numa grande sala aqui juntos. Como é que estava a sua saúde antes de você começar a análise psicossomática clínica? E por que você procurou esse tratamento? Boa noite a todos. Primeiramente, antes de conhecer, né, esse tratamento, de chegar assim, a ponto de fazer, eu sabia já de um pouco sobre o tratamento, porque eu já tinha contato com a Camila, né? Só que eu não acreditava muito nesse tratamento, né? Aquela coisa de que só com remédio é que se cura, né? Então, eu fui uma pessoa mais resistente. Até um momento em que eu passei a sofrer de um problema no intestino. E por buscar, né, vários médicos para resolver o meu problema,
e várias medicações também, e ver que nenhum estava surtindo um efeito, um dia, uma irmã, ela entrou em contato comigo e ela me incentivou, né, a procurar a Camila e fazer esse tratamento. Então, eu falei, pensei, né, já que tudo que os médicos eles estão fazendo não surtiram um efeito, então por que não abrir a mente para algo novo e me permitir, né, conhecer o tratamento, passar pelo processo e ver qual seria o resultado. Então, eu sofria do intestino, consequentemente também eu tinha outras doenças, né, que eu sofria, como a fibromialgia e enxaqueca crônica. Então, basicamente, eram esses três doenças que eu sofria com essas doenças. Você já tinha buscado outros tratamentos emocionais, né? Quais foram os outros que você já tinha feito? Eu fiz por um longo tempo um tratamento psicológico, né, para cuidar do emocional. E todo esse período eu tomava medicações também, receitada por um psiquiatra. Também sofria com depressão, então também eu usava medicação para depressão. E ao longo da vida, alguns outros fatores, né, também me levou a procurar até mesmo assim médicos como neurologistas, né? Eu tive outros problemas de saúde. Então eu já tive vários quadros de doenças, né, ao longo da vida, que muitos eram resultados devido das minhas questões emocionais, né? E aí eu vejo, com o tratamento que eu fiz, eu vejo como realmente o nosso emocional, ele afeta o nosso lado físico. E eu fiquei cerca de 4 anos fazendo um tratamento psicológico, sem nenhum resultado, assim, imediato e aparente para mim. Isso é bem desgastante, né, Samira? Quem está aqui, que passa por um tratamento assim, né? Ou conhece alguém, acompanha o sofrimento que é, né? Você tentar tantos tratamentos e aí não surtir um efeito esperado, né? Isso Aí, Samira, mesmo. nós conversamos um pouco por telefone, que é o primeiro contato que nós temos, assim, oficialmente, né, para terapia. Uma breve conversa por telefone para poder entender a demanda do paciente. Nesse momento, quando você viu que realmente as questões físicas que você estava sofrendo tinha ligação com o emocional, como é que isso te impactou? Que era algo novo, né? Era. Assim, no primeiro momento eu tive aquela coisa assim, será que isso é verdade, entendeu? Será que essas questões emocionais, elas afetam tanto assim a gente para prejudicar a nossa saúde física? E eu fui vendo, né, com o tempo, que realmente parar para pensar em algumas questões que foram ali colocadas naquela conversa, que realmente o nosso emocional, ele está totalmente interligado com o nosso corpo. Se a nossa mente ela não está bem, o nosso corpo também não vai estar. E uma das análises que eu fiz pessoalmente foi a questão da ansiedade, porque eu também sofria com ansiedade generalizada. Então, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente observa que o nosso corpo reage àquele fator ali, naquele quadro que você está sofrendo. Então, aquilo ali me chamou bem a atenção para a nossa conversa, e isso fez com que eu também abrisse mais ainda a minha mente para passar pelo processo do tratamento psicossomático. Muito bom, Samira. E aí, falando ainda dentro desse contexto de como que você sofria em relação aos desafios de saúde, conta para o pessoal, embora depois, quem quiser, gente, assistam o vídeo que a Samira gravou, o depoimento dela em detalhes, onde ela fala várias informações, como que ela se sentia, os medicamentos que ela tomava e que nada passava. Tem um vídeo lá no feed, vocês podem depois assistir e entender em detalhes. Mas assim, Samira, de todos esses desafios que você sofria, eu lembro bem que você citou uma expressão de como que você se sentia em relação ao intestino. Sim, essa expressão eu falo com todas as pessoas. Era como se alguém tivesse pegado uma chave, trancado meu corpo e jogado essa chave fora. Porque o meu intestino, ele simplesmente ele fechou, ele travou. E eu fiquei de julho até
novembro sofrendo com este problema. E eu lembro que eu ia no hospital, assim, pelo menos uma, duas vezes por semana. E chegava lá, os médicos simplesmente não faziam nada. Simplesmente passavam laxante, mais laxante, entendeu? E esse problema não resolvia. E às vezes eu tomava 2, 3, 4, 5 laxantes. Cheguei até a usar uma medicação que faz a limpeza para a gente fazer o exame da colonoscopia. E nem essa medicação, que às vezes, que geralmente as pessoas usam só uma dose, surte efeito, no meu caso não surtia. Às vezes eu tinha que usar 2 doses em 2 dias seguidos. Então, realmente, eu estava sofrendo muito com o meu problema de intestino. E, consequentemente, isso afetava todo o meu corpo. Tinha dias que eu não conseguia andar, tinha dias que eu não conseguia levantar dos lugares sem uma ajuda, porque eu estava simplesmente com o corpo sem eliminar, né, aquilo que não era meu, que não me pertencia. Quanto sofrimento mesmo, né, Samira? E já tinha um bom tempo que você sofria com isso, né? Assim, Sim. dessa forma mais agressiva foi nesse período, né? Mas E desde quando você sofria com questões relacionadas ao intestino? a primeira crise que eu tive foi ainda na infância, né? E a gente fazendo o tratamento, eu lembrei que a minha primeira crise foi na infância. Eu devia ter mais ou menos uns 7 para 9 anos, eu não lembro exatamente a idade. E eu vejo que ao longo desses anos eu já tive várias outras crises, né? E depois que a gente terminou o tratamento, eu fui lembrando de outras ocasiões que eu tive essa crise, né, do intestino. Então é uma coisa que eu sofro desde a infância. Então, olha só, né? Então, algo que lá atrás tinha uma raiz, né? Lá na infância, e nós conseguimos trabalhar isso. Você falou também sobre fibromialgia, enxaqueca, tinha também cólicas, né, Samira? Sim, a minha menstruação ela veio a primeira vez aos 14 anos de idade. E já desde a primeira vez foi muito intenso, de assim chorar, de muitas dores. E em muitos anos, ninguém nunca fez nada, né? Nunca procurou um médico, mas depois que eu casei, eu comecei a procurar médicos e nenhum médico nunca conseguiu encontrar assim uma solução. Simplesmente mandaram eu parar de tomar qualquer tipo de anticoncepcional e eu não tomo nenhum tipo de, não tomava, né? Não tomo nenhum tipo de anticoncepcional e fiquei sofrendo durante muitos anos no meu período menstrual. São dores intensas, sempre vinha com muita enxaqueca, muitas vezes com ânsia de vômito, um corpo muito quente. Aí meu marido até brinca comigo que quando eu estou no meu período menstrual, eu fico doente, porque no meu caso, realmente era como eu ficava. Samira, a gente já pôde ter uma dimensão, né? Assim, pelo que você nos falou, do quanto que todo esse quadro de adoecimento te causava muito sofrimento e também para sua família ao seu redor, né? Mas aí, Samira, como é que foi para você o tratamento em si? Para mim, o tratamento ele foi mais do que eu pensei. O resultado para mim assim foi esplêndido, né? Quando a gente começou o tratamento, como era algo novo, tem aquela certa resistência da pessoa, né? E comigo também não foi diferente. Porque o tratamento, ele é 90% seu. É você, o paciente, que vai usar tudo aquilo que você está recebendo para o seu próprio benefício. E tudo que tem envolvido ali é a sua mente. É uma das coisas que eu achei bem interessante, porque como usa a mente, a gente fica com medo, né? Porque, como é que é isso? Mas são quadros mentais que você trabalha de lembranças que você sofreu, passou por uma determinada situação que te causou algum trauma, e esses quadros mentais que você vai mentalizar, que você vai relembrar, ele passa por um processo, né? Você vai receber a condução, no caso da pessoa que está fazendo esse tratamento com você, de você relembrar este momento, mas com o objetivo de você deixar depois essa lembrança, esse momento ruim, como apenas uma lembrança dentro de você. Quando você volta a reviver essa lembrança novamente,
você não vai sentir mais a dor que você sentia quando você relembrava antes. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz esse quadro mental na minha mente, antes tem uma calibragem dos sentimentos, é uma coisa que eu acho bem interessante. Faz uma calibragem de todos os sentimentos que você sentiu, que você tem ao relembrar aquela cena que você viveu naquela época. E aí coloca ali o grau, né, de porcentagem que aquilo te causa dor. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, aí eu ficava assim, será que isso vai surtir efeito e tal? Porque as minhas lembranças, elas são muito profundas, né? Algo que me causava sofrimento. E aí depois que eu passei por esse quadro mental e que eu desfiz aquela cena na minha mente e que a gente faz a calibragem novamente dos sentimentos, eu achei impressionante que muitos sentimentos que eu tinha alguns minutos antes, eu já não tinha mais. Então, assim, para mim, ela foi, assim, impactante para mim, entendeu? Ver como realmente surtiu efeito aquela condução daquele quadro ali mental. E logo na primeira semana, eu vi que realmente tinha surtido efeito, porque quando eu lembrava, eu não chorava, eu não sofria, eu não sentia mais as dores que eu sentia antes, ao lembrar daquelas imagens, daqueles acontecimentos. Então, para mim, foi assim, maravilhoso. Então, naquele momento, a partir daquela semana, da primeira semana que eu fiz primeira sessão, eu decidi que eu ia me entregar realmente a esse tratamento e ia dar o meu melhor. Olha, Samira, a gente aqui já fica tão feliz de te ouvir falando e já dá para perceber como que você sentiu essa alegria na primeira sessão, né? E quão impactante isso foi, né, para você. E perceber ali de uma forma tangível, né? A métrica do método ali da análise psicossomática, ela permite que o paciente consiga enxergar essa redução, né? Na questão emocional, quanto que aquilo estava lhe afetando, e aí conseguir perceber isso, realmente é algo fascinante. Teve outra coisa que eu achei bem interessante também, foi que teve pontos que, no caso, a Camila percebeu em mim que eu precisava também de um outro profissional em meu auxílio para me ajudar. Eu achei de uma sensibilidade muito grande ela ter percebido isso e ter procurado, né, uma pessoa que pudesse me ajudar ali. E a gente trabalhou também esse lado emocional, né, Camila, com uma outra profissional, para me ajudar a eliminar também coisas bem profundas que eu tinha ali guardado dentro de mim e que poucas pessoas sabiam. E isso para mim foi assim sensacional, porque como a gente falou no início, né, eu já tinha passado durante 4 anos por um tratamento psicológico e nenhum médico conseguiu resolver essas questões. E apenas uma sessão, essa outra profissional, ela também conseguiu me ajudar a eliminar todas as minhas dores emocionais que eu tinha a respeito desses assuntos específicos. Muito bem, Samira. A Samira fez referência, gente, a uma psicoterapeuta do método TEM. Também é um método que foi desenvolvido pelo Álvaro. TEM significa Terapia Emocional Neurolinguística, um método do qual hoje eu sou aluna, estou aí em processo de aprendizagem, né? Futuramente estarei também aí junto com os colegas. E esse método ele foi desenvolvido pelo Álvaro junto com a Mariane, que está aqui presente. Obrigada, Mari, por estar aqui conosco. E realmente é um método muito eficaz que trabalha na linha de abordagem de questões puramente emocionais. Então, existem alguns momentos onde momentos que o paciente passou na vida, que a gente precisa estabelecer uma parceria com um colega psicoterapeuta, para poder, digamos assim, desatar aqueles nozinhos que estão ali ligados a questões que são da competência de um psicoterapeuta. E aí nós fazemos, com psicossomatoanalistas, o encaminhamento para esse psicoterapeuta, já com todo o histórico de vida, tudo articulado, só para que a pessoa possa fazer aquele momento e depois retornar para a terapia, né? Então, de uma forma bem alinhada, tranquila. Samira, aproveitando para falar nisso, como é que você se sentiu nesse encaminhamento, nesse retorno? Causou algum desconforto?
Para mim, não. Porque eu, assim, depois que eu decidi fazer o tratamento com você, para mim tudo era lucro, entendeu? Porque eu vi que surtiu efeito em mim. Então, para mim, eu já fui assim com a mente aberta. Eu nunca nem tinha visto a profissional e é pelo online, assim, né? Talvez algumas pessoas fiquem com receio, mas não, parece que eu estava assim já em casa. Eu tive só uma resistência a abrir para falar sobre um assunto, mas ao ver a profissional, eu fico conversando com ela, entendeu? Aí, como ela sentiu que eu estava com dificuldade só de falar sobre o problema em questão, aí a gente deixou para uma outra sessão. E aí, já na outra sessão, eu já falei assim, não, agora eu já conheço, assim, um pouquinho, eu vi a sensibilidade dela, né? A minha preocupação era a sensibilidade em falar do assunto. Ela já sabia o que que era, mas eu tinha que contar nos mínimos detalhes, né? Então, na outra sessão, eu tive já, assim, a capacidade de falar tudo o que eu sentia, como é que foi, entendeu? Em todos os mínimos detalhes. E para mim foi maravilhoso. Muito bom, Samira. E aí, no caso, só fazendo referência, gente, ao profissional foi a Natália, nossa colega psicoterapeuta do Método TEM, tá? Natália, se depois assistir aqui, vai ser prestigiada, pode nos ajudar aí, no caso, com a Samira também, fez um excelente trabalho com ela. Samira, e no nosso caso aqui, você já me conhecia. Sim. Ter esse atendimento, né, online, comigo, pelo fato de ser conhecida, como é que isso foi para você? É, eu sempre amei a Camila, desde a primeira vez que eu a conheci. E dizia assim para ela que sempre disse para ela que eu gostaria muito que ela fosse minha amiga mesmo, amiga, né, na vida pessoal. Só que devido às circunstâncias a gente não teve tanta convivência, mas eu já sabia que ela era uma pessoa maravilhosa, né? Então eu sou apaixonada por ela. Sou suspeita para falar. Então, como profissional, a gente deixou claro a nossa relação de paciente, né? Porque para não misturar as coisas, mas com muita sensibilidade, a Camila tratou, né, de todas as minhas questões e eu vi assim que realmente tem como você fazer um tratamento, né, com uma pessoa que você conhece. E é até melhor, porque eu acho que a sensibilidade, ela é maior. E eu sou muito uma pessoa, assim, afetiva, e me importo muito com isso, com a maneira que você fala, né? Então, eu percebi que eu poderia, assim, ser quem realmente eu seria com uma pessoa que eu não conhecia, porque às vezes quando a gente conhece alguém, a gente tem medo de se abrir, né? Porque a gente fica assim, ah, mas essa pessoa talvez vai me julgar e tal. Mas não, eu consegui ver realmente que ali eu estava falando com uma profissional, tudo que eu estava colocando ali não ia receber um julgamento, né? Então, isso para mim foi muito bom. Eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha feito um tratamento com alguém que eu conhecia, assim, né? Muito bom, Samira. Obrigada, viu? E aí, depois que a gente dá alta, gente, se já for amiga, restabelece a amizade igual. Durante o processo ali, realmente a gente tem que se colocar na cadeira de terapeuta e de paciente, né? Para que todas as conduções sejam feitas com muito respeito, levando em conta o histórico da pessoa, né? Teve algumas situações que a gente precisou fazer algumas interrupções, né, Samira? E aí Isso. conduzimos depois conforme você estava mais disponível. Então, tudo isso é articulado, né? Isso foi uma das coisas também que eu gostei no tratamento. Eu me lembro que teve uma sessão que eu achei que eu estava preparada, né, quando a gente começou. Só que durante a sessão eu não me senti bem, né? E naquele momento ali a Camila, ela interrompeu a sessão e ela falou comigo que naquele momento a gente não ia fazer aquela sessão porque eu não estava ainda preparada, né, emocionalmente também para falar sobre aquele assunto, que mexia muito comigo. E o interessante é que eu achava que esse assunto não mexia comigo, né? E aí, na hora de falar, eu vi como realmente aquilo estava ali guardado dentro de mim há tantos anos, e eu fingia que não me importava, né? E aí, quando a gente voltou na semana seguinte para fazer essa sessão, ali eu já estava preparada. E eu vi como esse intervalo de tempo para mim
colocar todas as questões, né, como a gente diz, os pontos no i, entendeu? E ver que realmente aquilo mexia comigo de uma tal forma que eu fiquei ainda mais preparada para quando a gente realizasse a sessão eu fosse sincera comigo mesmo, né? E com a minha terapeuta. Muito bom, Samira. E você se deu o seu melhor, se eu conseguia perceber em cada sessão. Mas, Samira, então, para o pessoal entender, o tratamento na análise psicossomática clínica, que nós chamamos também de APC, funciona assim: tem a sessão, né? Acontece a sessão uma vez por semana, tem ali os processos terapêuticos, e durante a semana tem algo mais, assim, que, né, a pessoa faz, que você fez, que ajudou? Conta aí para o pessoal que está assistindo a gente. Sim, porque o tratamento, ele tem que ter uma continuidade, né, durante a semana. Então, tem alguns exercícios que a gente faz. Por exemplo, a Camila, ela sempre mandava uns... Como é que é o nome, Camila? Que eu esqueci. Os cards? Tipo, os cards, né? Ali para você trabalhar durante a semana. E algum dos exercícios era respiração, aceitação e gratidão. E a gente foi trabalhando isso dentro de mim, né? Porque como é trabalhar a mente, a gente tem que mudar também até a nossa linguagem referente à doença, que eu, por exemplo, eu ainda trabalho isso, eu tenho uma dificuldade ainda, mas eu trabalho, sempre que eu falo errado, eu me corrijo. A gente costuma dizer assim, eu tenho essa doença. E não é eu tenho, eu sofro. É uma coisa que eu achei bem interessante. Porque a doença não me pertence. Se eu falo que eu tenho, a minha mente entende que aquilo faz parte do meu corpo. Mas a doença não faz parte do meu corpo. Então, eu sofro, que é algo que eu posso me livrar. E aí eu sempre comecei a mudar a minha linguagem, né, a minha maneira de falar, me referir à doença, e também a trabalhar a aceitação, sempre a gratidão e principalmente a minha respiração. Né? E teve uns outros exercícios também, que até a semana passada eu fiz, né? Eu passei por isso a semana passada, que é trabalhar os sentidos, né? Que a gente tem os 5 sentidos. E eu me lembro que em uma das sessões a Camila falou que é bom a gente até fazer isso no banho. E foi exatamente isso que eu fiz, né? E aí depois eu senti uma leveza, né? Uma melhora no meu estado emocional e também já no meu físico. A ressignificação da memória, ela é feita ali, durante o processo. Mas aí, depois dos exercícios, o que ainda é exigido do paciente para que ele consiga perceber a melhora na sua saúde física? O paciente ele tem que continuar ali a praticar os exercícios, né? Porque ele tem que mudar toda uma postura de uma vida que ele já traz, de toda uma história que ele já traz. Então, a gente falar com os outros, por exemplo, quando eu falo com os outros, eu hoje já mostro para as pessoas que eu não tenho mais aquele problema de saúde. Aí eu já falo assim, quando eu sofria, né? Não é eu sofro, quando eu sofria. E eu procuro sempre estar fazendo, por exemplo, analisar no que eu sou grato no meu dia a dia, né? Eu até agora conversando com meu marido, como você mostrar a gratidão pelas coisas que acontecem no seu dia a dia, ela faz total diferença na sua vida. Então, eu procuro hoje praticar, mesmo depois que a gente terminou o tratamento ali, no meu dia a dia, eu continuo praticando todas as atividades e exercício que foi colocado ali para mim no meu tratamento. Muito bem. E isso é o que se espera, Samira, realmente, né? Porque o processo na análise psicossomática clínica, ele é irreversível. Por aqueles momentos que nós trabalhamos, você nunca mais sofre por aqueles momentos. As memórias, elas podem ser ressignificadas, mas essa mudança de postura mental, ela é importante. Os exercícios vão favorecer, mas o paciente, ele precisa modificar a sua postura. A forma como ele agia antes estava causando um adoecimento, porque vinha de um padrão, muitas vezes inconsciente, que a pessoa só ia replicando do contexto que ela foi criada, da forma como ela agia. A mudança de postura mental e comportamental
ajuda para que a pessoa consiga perceber as mudanças físicas. Porque se eu tenho um comportamento que me adoece fisicamente, se eu mudo esse comportamento, a tendência é que eu melhore fisicamente, né? Então, essa é a lógica. Samira, você diria que a APC, ela te ajudou também naquelas outras questões emocionais que você citou para a gente no início? Sim, em todas. Eu digo assim, que em todas elas. Porque o meu tratamento, ele durou 3 meses, né? É algo impressionante. É uma pessoa que sempre procurou médicos ao longo da vida, é algo assim que só fazendo para acreditar, né? E aí eu fiz durante 3 meses o tratamento, e aí eu percebi que eu fui procurar por causa do intestino. Só que eu melhorei a questão da fibromialgia, melhorei a questão das cólicas e melhorei a questão da enxaqueca. Eu estava até conversando hoje mais cedo com a Camila que desde dezembro eu não tomo mais nenhuma medicação, nem de depressão, nem de ansiedade e nem para fibromialgia. Eram 3 remédios que eu tomava há muitos anos. Aí, um período antes de iniciar o tratamento com a Camila, eu interrompi por conta própria essas medicações, mas vez por outra eu tinha que tomar. Tanto que eu sempre tinha essas medicações em casa. Mas do início do tratamento, que eu deixei realmente de usar assim todas as medicações, da segunda semana para, acho que segunda semana para a terceira semana de novembro do ano passado, e até hoje eu não tomo nenhuma medicação. Então, assim, ver o resultado em todas as áreas da minha vida, para mim, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Viver sem medicação para depressão, para fibromialgia, para enxaqueca. Então, para mim, assim, o tratamento ele foi muito eficaz. Eu falo assim que você tem que ser humilde para você fazer esse tratamento. Porque quando se fala ali da questão do intestino, é um ponto interessante. A terapeuta, ela mostra ali para você o porquê que você está sofrendo daquilo. Sua personalidade, sua forma de agir e sua forma de falar. Que adoece o seu corpo e você não percebe. Então, você tem que ser humilde para você aceitar que você está sofrendo por causa daquela maneira que você está agindo, que você está falando, entendeu? Então, para mim, assim, foi um dos pontos que eu tive que realmente aprender a ser humilde. Me mostrar que realmente eu sofria por causa daquela minha maneira de agir. E eu lembro que o meu marido, ele falou para a mãe dele, e a mãe dele me contou depois, que ela falou assim, que ele falou para ela, mãe, a Samira parece que ela recebeu uma blindagem. Nada mais afeta ela como antes. Porque a minha linguagem corporal, a minha fala, a minha maneira de pensar, ela mudou completamente depois desse tratamento. Eu fico muito feliz, Samira, e todos nós aqui, todos os nossos convidados também, porque realmente a gente tem visto quanto sofrimento, né, o adoecimento tem causado, e os recursos, eles são possíveis, recursos emocionais, né, são possíveis a gente conseguir alcançar uma melhora física. Então, realmente, é um impacto muito grande, né? Então, a palavra transformação, Samira, se adequa bem ao seu caso, depois do Sim, tratamento. totalmente. Tem até uma frase que eu anotei e que de vez em quando eu pego para lembrar. Eu não sou muito boa de gravar as coisas. Mas eu tenho anotado no meu caderno porque foi uma frase muito significativa para mim. Né? Acho que eu nem nunca mencionei para a Camila, mas eu tenho essa frase anotada. Essa frase é tipo assim, ó. A nossa mente acredita nos nossos pensamentos. Porém, os nossos pensamentos nem sempre são verdadeiros. E isso para mim foi muito importante, porque a minha mente, ela me enganava. E eu vi essa frase, foi um alerta para mim, porque isso que me motivou mais ainda mudar toda minha história, né, minha trajetória de vida, que eu coloquei dentro de mim esses pensamentos que estava acabando com minha saúde física e emocional.
Que bom, Samira. Olha, registrou aí, hein, a frase de grande impacto. Muito bom. Samira, então você já nos relatou que hoje você está se sentindo bem, já não usa mais aquelas medicações, né? Uma informação importante que eu quero trazer para o pessoal que está assistindo é que a Samira sofria de um desafio de saúde, que é a fibromialgia, que é 100% de base emocional, gente. Então, a fibromialgia, uma vez que você trata as questões emocionais ligadas a ela, você tem a possibilidade de se ver livre desse desafio de saúde. E isso é Então, interessante, Camila, porque a minha última psicóloga, ela falou para mim que ela sofria de fibromialgia, só que ela não sofria mais. Ela falou assim, eu sofria, mas hoje eu não sofro mais. Só que, olha só que interessante, ela era uma profissional e ela nunca me mostrou como você sair desse quadro da fibromialgia. Eu achei bem interessante quando eu comecei a fazer o tratamento com você, eu lembro que eu já falei com você, que foi instantâneo. A gente cuidou do meu intestino e automaticamente eu também melhorei da fibromialgia. E aí um dia, quando a gente foi trabalhar, eu falei com você, quando a gente foi fazer a sessão para falar sobre fibromialgia, eu falei com você que eu já não sentia as dores que eu sentia antes, que foi uma coisa automática. E aí eu fiquei impressionada, porque eu tinha feito tanto tempo, né, tratamento com uma psicóloga, que sofria, que passou a não sofrer mais com aquele problema, mas em nenhum momento ela me deu a solução para não sofrer desse problema. Mas eu dependia dela o tempo todo de estar ali. olha só, né? Samira, seu tratamento durou 3 meses, você teve alta, com uma sessão na psicoterapia você conseguiu resolver aquela questão que precisava. E aí já se passaram, desde da nossa última sessão, 6 meses. E você está relatando para a gente como que você está se sentindo, sem os medicamentos. Isso é muito gratificante. E você está de parabéns, Samira, porque, como você mesmo ressaltou, 90% é do paciente. Os nossos 10% como terapeuta, a gente vai dar o nosso melhor. Mas se não houver essa participação, esse envolvimento do paciente, essa disposição para poder sair daquela postura e com humildade mudar, realmente o resultado não acontece, não é mágica, né, gente? Não é milagre. Então, realmente tem que ter esse envolvimento, essa mudança, para que a mente entenda que não precisa mais adoecer o corpo físico para que a pessoa possa dar atenção àquela dor emocional. Porque a dor emocional já não existe mais, não precisa mais adoecer o físico. Tá tão gostosa a live, a gente ficaria conversando aqui um tempão. E é gostoso de ouvir você falar sobre a sua melhora, isso é impactante, né? E estimula também a gente a cuidar da nossa mente. Mas que conselho você daria para quem está assistindo a live? Esse cuidado emocional, para quem está sofrendo algum desafio de saúde, que conselho você daria? Bom, primeiro que o novo pode ser assustador e preocupante para alguns, né? Não sabe como é que vai ser, principalmente por mexer com a nossa mente. Mas ao você se colocar à disposição para ver como é que é o tratamento, vai de mente aberta, porque os efeitos, eles são duradouros, né? E como depende muito de você, você percebe que é muito bom quando você vê o resultado de, logo assim, no meu caso, de imediato. Então, você está aberto a sua mente para esse tratamento, é bom porque você está cuidando da sua saúde mental e da sua saúde física, né? Não tenha receio. Ah, mas é porque será que é uma pessoa assim que já é do meu convívio? Será que surge? Por exemplo, meu marido viu, né? Isso esses dias, né? Aí ele chegou em casa e comentou: ah, será que é porque é nossa amiga ali que está fazendo, né? Que algumas pessoas não acreditam. Se fosse um outro profissional que estivesse cobrando muito mais caro, né? Será que essa pessoa faria por causa que é uma pessoa, que é um profissional, que isso, que aquilo? Então, não. A pessoa que está ali, né, a Camila, no caso, e todos os outros, eles estudaram, entendeu? Eles sabem o caminho que eles podem te conduzir para vocês terem também um bom resultado, assim como foi no meu caso. E se tiver
tiverem medo, deixe esse medo de lado. Porque assim como todos os outros tratamentos, você tem que exigir coragem, né? E confiança, nesse também não é diferente. A gente também precisa de coragem, a gente também precisa de confiança. E a diferença é que é algo que você vai ter para sempre, né? O que você cura hoje, você não vai sofrer mais com aquilo. Então, para mim, é assim, teve uma pessoa que ela chegou para mim esses dias atrás, num evento que a gente estava, e ela me chamou e falou assim: é nítido a sua melhora. Você é mais feliz, mais sorridente, parece que você está brilhando. Então, isso para mim foi muito agradável de se ouvir. Saber que tudo isso veio através desse tratamento. E em apenas 3 meses, né? Que eu me dediquei, dei o meu melhor, e o resultado tem sido, até hoje, e espero a Jeová que para sempre. Muito bom, Samira. Olha, o pessoal também está gostando, viu? Consegui ver algumas mensagens aqui, o pessoal parabenizando você pelo empenho, a mim. Muito obrigada, pessoal. Realmente é um método fantástico que, como eu falei no início, né, o Álvaro modelou e de uma forma muito generosa, muito prática, muito limpa, né? A gente tem tranquilidade para trabalhar a mente e isso também passa para o paciente essa tranquilidade. Samira, muito obrigada pelo seu depoimento, pela entrevista. Olha, foi um prazer enorme estar com você aqui, dividindo esse momento com você. E olha, tem aqui também um comentário da Jurane. Ó, Samira realmente está muito mais feliz. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Que bom. Eu agradeço a vocês aí. Espero que a minha experiência, né, tenha ajudado aí alguns de vocês que pretendem fazer o tratamento, aqueles que não entendem muito, né, a entender o tratamento. E se tiver dúvida, pode me ligar também no pessoal, que eu falo mais um pouquinho, né, Camila? Pronto, maravilha. E aí, Você é pessoal, a, quem tiver... Oi? você é a marqueteira de Camila. Você é a marqueteira de Camila. Com todo prazer. Porque isso resplandece em você, Samira. Sua saúde, ela resplandece, né? Por isso que você está assim e todos estão percebendo. Então, parabéns. Então, pessoal, quem quiser se colocar à disposição para passar pela análise psicossomática clínica, tem um link na minha bio. Pode mandar lá para solicitar o atendimento. Os dados que você preencher vão ficar exclusivamente para esse atendimento. Você vai receber um primeiro atendimento por meio de uma ligação, como foi com a Samira, gratuitamente, para que eu possa entender a sua demanda, entender como que a psicossomática pode te ajudar. Também faço a triagem para alguns casos que chegam para mim, que na realidade precisa primeiro da psicoterapia. Então, eu ajudo também os colegas que estão disponíveis para atendimento, gerenciando a disponibilidade de vagas deles. Então, eu faço esse primeiro atendimento, vejo a sua demanda, se é de ordem da psicoterapia ou da psicossomática, e aí nós combinamos o atendimento. Inicialmente, nós fazemos aí 4 sessões, normalmente 4 sessões. E aí, de acordo com a situação, a demanda do paciente, nós vamos organizando sessões adicionais. Uma sessão por semana, com uma duração aí de até 3 horas de duração. Nesse detalhe, Samira, 3 horas de duração, demorava de passar? Conta aí, pessoal. Não, porque são fases, né? Essa sessão de 3 horas, ela tem fases, né? Tem uma fase ali que você vai relatar, né? A gente vai conversar sobre o problema que vai ser tratado. A gente vai mostrar ali por que você... A gente não, né? Camila mostra pra gente o porquê que a pessoa está sofrendo daquele problema, né? E aí ver ali os pontos que você realmente concorda e tal. Depois faz uma calibragem de todos os sentimentos, né? Que está envolvido dentro daquele quadro ali mental que vai ser agora trabalhado. E aí, depois dá uma condução, né? Nessa imagem, nesse quadro que você faz na sua mente a respeito daquela ocasião que você está trabalhando naquela sessão. E depois você volta para conversar de novo com a Camila. Então, assim, é uma coisa bem suave, bem tranquila.
É uma sessão relaxante também, né? Que é a condução, a voz da terapeuta ali te conduzindo. Então, é algo gostoso, que passa 3 horas assim que você não vê, né? É bom fazer um horário que a pessoa também se sente mais tranquilo, né? Que dá para ela fazer tranquilamente, sem pressa, sem compromisso. A gente sempre via isso também, né, Camila? Para não atrapalhar a sessão. Fazer uma coisa bem tranquila. É isso aí. E pessoal que está aí assistindo a gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Samira, aproveitar essa oportunidade especial que a gente tem ela aqui, podem ficar à vontade. Estamos aqui com uma turminha ao vivo. E depois, se alguém tiver alguma pergunta, a Samira se colocou à disposição para responder também, né, Samira? A gente pode aí, para quem quiser, ter a oportunidade de conversar com ela. Mas desde já quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui. E agradecer também mais uma vez a Samira, o apoio que ela teve também da família e no tratamento, né? Então, todos são beneficiados quando a gente vê esse apoio, né, Samira? E é isso, pessoal. Uma boa noite para todos, uma ótima semana, fiquem bem e lembrem, existe um caminho onde você pode cuidar da sua saúde física, cuidando do seu emocional. Temos muitos caminhos aí, não podemos deixar de lado esse aspecto tão importante que é o nosso emocional. Um abraço para todos, fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite.